capítulo 12, versículo 2, para nós tomarmos como base a nossa mensagem desta noite. Mensagem esta que vai falar sobre a doutrina da salvação, soteriologia. Hebreus 12 e 2. Hebreus 12 e 2. Encontraram? Amém? Diz assim a palavra: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. A salvação, irmãos, na verdade, a salvação para o homem, ela não é obra puramente, ou não é obra humana. Não. A salvação, ela vem exclusivamente de Deus para o homem. O homem, quando precisa, quando necessita, quando entende dessa necessidade, ele precisa procurar a Deus, porque o homem sozinho não pode salvar-se. Isso significa que o homem depende exclusivamente de Deus. Nós dependemos exclusivamente de Deus para a salvação. Não existe meios, métodos que o homem possa se utilizar para se salvar. Não existe caminhos, atalhos, não existe becos, não existe nada disso que possa levar o homem a Deus, porque todas as coisas que o homem levanta, que o homem faz, que o homem produz, para nada servem, porque a própria palavra diz que a nossa justiça para com Deus é como se fosse trapos de imundícia. A salvação se dá pela regeneração, e essa regeneração ela vem através da renovação causada em nós pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vem trazendo essa transformação, essa mudança na nossa vida. A partir do momento em que o homem ele entende, ele compreende a necessidade de salvação, ele precisa se achegar a Deus através do sacrifício efetuado por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então, assim, quando o homem alcança essa regeneração pela presença do Espírito Santo, ele é automaticamente justificado pela graça, mediante a fé, e torna-se assim, então, herdeiro de Deus e alcança a vida eterna. Quando nós entendemos isso, quando nós estávamos no mundo, nós não entendíamos, nós não tínhamos essa visão. Mas hoje nós podemos compreender. E por isso, irmãos, que nós precisamos dar o valor necessário à salvação. Infelizmente, tem pessoas que já são salvas, ou que se dizem salvas, mas que não dão o valor à salvação. Não dão o valor devido à salvação efetuada por Jesus Cristo, ou através de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Menosprezam, diminuem o valor da salvação. Irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos e nós fazemos uma análise daquilo que nós fazíamos atrás, nós maneamos a cabeça e dizemos assim: meu Deus, como é que Deus pôde me amar? Como é que Deus pôde perdoar aquele meu pecado que eu cometi? Como é que Deus pôde jogar aquelas ações que eu fazia no mais profundo do mar do esquecimento? Pura e simplesmente porque Deus nos amou primeiro. Deus nos ama, e o seu amor ele é infinito. O
conceito de salvação, o conceito dessa palavra, soteriologia, é uma palavra grega que tem dois vocábulos. O primeiro, sotéria, que quer dizer cura, que quer dizer salvação, que quer dizer remédio, que quer dizer bem-estar. O segundo termo, o segundo vocábulo é logia, que quer dizer ensino, estudo, doutrina. Então, soteriologia é o que? Doutrina da salvação, o estudo sobre a salvação. A provisão da salvação. A Bíblia nos traz esse texto que nós lemos agora, Hebreus capítulo 12 e versículo 2. E nós encontramos aqui duas palavras que nos dizem muito, que são autor e consumador. Essas duas palavras nos falam muito, elas falam profundamente ao nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada está afirmando categoricamente que só Jesus é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Só Jesus é o autor e consumador da nossa salvação. Não existe, como já falei, outro meio, outra pessoa, outro ser que nos possa garantir a salvação que não seja Jesus. E o que quer dizer autor e consumador? Quando a Bíblia fala de autor, ela está se referindo a Jesus como a provisão da salvação. Quando ela fala de consumador, ela está se referindo a Jesus como a aplicação dessa provisão. Ou seja, Jesus para nós é a nossa salvação completa. Não precisa de mais ninguém para estar dando a mocinha. Não, porque em Jesus nós temos salvação completa. Nós não precisamos de mais ninguém. Nós não precisamos do fulano A, nós não precisamos do fulano B, nós não precisamos do Beltrano C, e nem da maior de todas, que é para alguns, né, que dizem por aí. Não, nós não precisamos mais disso, e nunca foi preciso, porque Jesus nos traz a salvação completa. Não precisa da ajuda do homem, não precisa da nossa ajuda para alcançarmos a salvação, não precisa. Jesus, ele nos traz a salvação completa. Então, vamos começar aqui então a analisar as causas da provisão da salvação, começando do princípio. Onde é o princípio, pastor? O pecado do homem. Porque Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e colocou este homem num jardim muito bonito, e deu a ele a seguinte incumbência: tu vais cuidar desse jardim, mas tu terás uma responsabilidade, ou tu vai ter que obedecer a uma ordem que eu vou te dar: não vais comer da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que dela tu comerdes, tu vais morrer. E por causa da desobediência do homem, irmãos, o mundo hoje está do jeito que está. A situação virou um caos. E por causa da própria natureza do homem, a natureza caída, o homem desde o seu nascimento, ele agora, desde o seu nascimento até a sua morte, ele está em inimizade com Deus. É mesmo, pastor? Desde o nascimento? É. Abra sua Bíblia, Salmos de número 51. Salmos de número 51. O versículo é o de número 5. Salmos 51, versículo 5. Como é que está escrito aí? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Desde o seu nascimento até a sua morte, o homem está em inimizade com Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7,
versículo de número 24. Olha aí a descrição que Paulo faz do homem. Romanos, capítulo 7, versículo de número 24. Como é que ele diz aí? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Tudo isso por quê? Por causa do pecado. O homem desobedeceu a Deus, e a partir do momento que ele desobedeceu a Deus, ele passou a ter inimizade com Deus. Ele quebrou, ele rompeu o seu relacionamento. Paulo está descrevendo aqui, no capítulo 7, do versículo 24 de Romanos, a situação do homem sem Deus. Miserável, desgraçado, sem graça, sem a graça de Deus. Uma situação completamente desoladora, uma situação completamente feia, degradada, desagradável. É a situação de quem está sem Deus. Aí quando a gente vai colocar, irmãos, essa situação do homem sem Deus com a situação em que nós estamos hoje, com a situação em que nós estamos vivendo hoje, nós deveríamos a cada segundo de um minuto e das horas que temos de glorificar ao nome do Senhor, porque nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, a salvação em Cristo Jesus. Essa palavra, essa situação degradante, ela agora foi revestida na nossa vida através da salvação obtida por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. O pecado, irmãos, ele é um estado mau da alma. A Bíblia nos diz que o homem, ele é um ser tricotômico. O que é isso, pastor? Ele possui corpo, alma e espírito. Onde é que eu posso encontrar isso? Depois você vai procurar. Eu só vou dizer o texto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Lá está descrito que o homem é corpo, alma e espírito. E o corpo, esta parte aqui, o físico. A mente ou a alma é a nossa psique, está as nossas vontades, está a nossa personalidade, é aquilo que somos, é aquilo que de fato somos. O pecado ele é um estado mau dessa personalidade. O pecado ele é um estado que leva o homem à degradação. O pecado é o que gera, é o que faz com que o homem tire a vida de outro homem. O pecado é o que faz com que o homem pegue naquilo que não é seu. O pecado é o que faz o homem acabar com a sua própria vida, destruir o templo de Deus que somos nós. Porque o homem não foi feito para ingerir bebida alcoólica. O homem não foi feito para ingerir para si, para utilizar-se de entorpecentes. Não, o homem foi feito para glorificar Deus. Nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Mas por causa do pecado, o homem comete todas estas atrocidades. O homem é capaz de fazer coisas terríveis. E os irmãos sabem, porque a mídia nos mostra isso todos os dias, a situação em que estamos vivendo. Exemplo, pai tirando a vida do próprio filho. Lá no Maranhão agora teve a situação de um padrasto que pegou uma criança, filha da sua mulher, de 10 anos, cometeu estupro nela, a estuprou e não satisfeito, matou a criança e enterrou a criança no fundo do quintal, debaixo de um monte de telhas. E aí, perna para quem te quer. Só que quando ele ia chegando, porque ele é em São Luís, isso, quando ele ia chegando ali o Campo de Peris é um lugar, uma estrada, uma via, que ela é muito grande mesmo, assim, bem
cumprida. Ele ia saindo de São Luís, quando ele chegou no campo, quase na extrema com a primeira cidade, um policial reconheceu ele, porque as fotos já estavam estampadas nos jornais. Reconheceu ele e prendeu. E foi preciso um batalhão de polícia, muitos policiais armados até o dente, para proteger esse homem, porque a população queria estraçalhar ele. Olha até que ponto o pecado não faz na vida de um ser humano. Leva o homem a se embrutecer, a se tornar pior do que um animal. Isso é o que gera o pecado. A Bíblia, desta forma, irmãos, a Bíblia apresenta o homem como um ser depravado, como um ser alienado da glória de Deus. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos ficaram, ou destituídos da gestão da glória de Deus. Deste modo, nessa situação, irmãos, por si só, o homem jamais poderá se salvar. A Bíblia diz, abra sua Bíblia em Romanos, já está aí, no versículo de número 18, capítulo 7, versículo de número 18. Olha que interessante, vai concluir o que nós estamos falando. Capítulo 7 de Romanos, versículo 18. Olha como Paulo faz uma descrição belíssima da situação do homem. Versículo 18 e 19. Diz assim o 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço, versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Eu conheci, a Milena sabe quem é, o William. O tempo que nós estávamos na igreja lá, tomei de conta da igreja que a Milena congrega. O William, a igreja deu várias oportunidades para o William. Ele ainda hoje é usuário de crack. Mas um dia, ele chegou para mim chorando e disse assim: irmão Jonas, como eu queria deixar esse vício. Como é um desejo da minha alma deixar esse vício, mas eu não consigo. Eu não consigo largar. Eu tento, eu luto, mas é mais forte do que eu. Porque por causa do pecado. O pecado gera no homem isso aqui. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero fazer, quando espanta que não, eu já fiz. Essa é a situação do homem por causa do pecado. Mas nem tudo ficou assim. Deus providenciou uma coisa chamada salvação. E a salvação através de Jesus. E sob a perspectiva divina, irmãos, por causa do pecado, o homem é considerado como alguém espiritualmente tetraplégico, como alguém espiritualmente paralítico, que não pode mover-se, que não pode locomover-se. Um tetraplégico, ele só movimenta às vezes a cabeça, às vezes só movimenta essa parte de cima. Por quê? Porque o restante do corpo não tem mais movimentos. O homem, quando ele está nessa situação de pecado, vivendo uma vida de pecado, ele está tetraplégico espiritualmente. Ele não consegue se mover. É por isso que às vezes, irmãos, quando nós estamos pregando, evangelizando, quando nós estamos falando de Jesus, as pessoas não conseguem sair da situação em questão, da situação dos vícios, na situação do pecado, na situação da morte espiritual, e não conseguem se levantar, nem levantar o braço e dizer assim: ei, eu quero Jesus, eu quero salvação. Por quê? Porque está paralítico espiritualmente.
E somente o estender do braço salvador de Jesus vai mudar aquela situação. É por isso, irmãos, que não é a minha palavra, não é a sua palavra, não é a minha oratória, não é as palavras bonitas que eu falo, não. É somente Jesus. É só Jesus que pode curar este homem paralítico e dar a ele vida. Louvado seja o nome do Senhor. A graça divina. Nós hoje estamos debaixo da graça divina. E no contexto da doutrina da salvação, queridos, a graça de Deus ela é abordada sobre dois aspectos. A graça de Deus ela é abordada aqui no contexto da salvação sobre dois aspectos. Primeiro, como favor imerecido da parte de Deus para com todos indistintamente. O primeiro aspecto que a graça divina é visto é como favor imerecido de Deus para com todos indistintamente. Aonde está esse, pastor? No texto claro da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh glória! O segundo aspecto que a graça divina é visto é como poder restringidor do pecado. O que é isso? O que é um poder restringidor? É um poder que para, é um poder que anula, é um poder que desfaz, é o poder da graça divina. Ele é restringidor do pecado, operando assim na reconciliação do homem e na sua santificação. O homem agora estava afastado de Deus, mas quando ele se aproxima de Deus, através de Jesus, ele é alcançado pela sua graça. E a graça de Deus anula todo o pecado que nós antes cometemos. Não vai haver nenhuma acusação contra você, não vai haver nenhuma acusação contra nós. Por quê? Porque Jesus, ele não somente encobre pecados, mas ele perdoa pecados, ele purifica com seu sangue, ele restaura, ele reconcilia com Deus, ele faz do homem velho uma nova criatura para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia! É por isso, irmãos, que nós devemos glorificar o nosso Deus, porque ele nos deu e nos dá todos os dias a sua graça. Olha uma coisa linda que eu estava estudando aqui e eu encontrei. Segunda carta de Pedro, isso é lindo demais. Oh, aleluia. Capítulo de número 3, versículo de número 18. A proporção da graça que o homem recebe depende exclusivamente da sua decisão, independentemente da vontade de Deus, que já é manifesta. Como assim, pastor? Vou explicar, vamos ler o texto. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha a recomendação que Pedro nos dá em relação a essa manifestação da graça de Deus. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 2. Diz assim, olha: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou repetir: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, o que quer dizer isso? Sabe o que isso quer dizer? Que quanto mais você participa da graça, você busca a graça, quanto mais você pede a graça de Deus, mais graça Ele te dá ainda. Quanto mais tu te esforçar para buscar essa graça de Deus, mais a graça de Deus vai ser manifestada na tua vida. É por isso, irmãos, que existem vários níveis, vários tipos de pessoas, de crentes na igreja.
Existem aqueles que são mais fervorosos, existem aqueles que são menos fervorosos. Por quê? Por causa da proporção da graça. Bom seria se todos os crentes, toda a igreja, tivesse esse entendimento de: quanto mais eu buscar a graça de Deus, mais eu vou alcançar da graça de Deus, mais eu vou ter da sua graça. Graça para quê? Graça para pregar a palavra, graça para louvar, graça para cantar, graça para evangelizar, graça para ofertar, para dizimar, graça para fazer tudo. Aleluia! Graça para ser um testemunho vivo na presença de Deus. O que é a graça? O favor de Deus para conosco. Quanto mais o favor de Deus se manifesta na nossa vida, irmãos, mais nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida. Quanto mais a graça de Deus se manifesta na sua vida, mais você vai ver o agir de Deus na sua vida. Porque Deus, Ele quer isso em cada um de nós. Veja o que Ele diz. Ele diz que aqueles que o buscam, o encontram. Ele diz assim, Jesus diz: olha, pedi, e dá-se-vos-á. Batei, abrir-se-á, buscai e achareis. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo que bate, a porta é aberta. Quanto mais graça nós buscarmos de Deus, mais graça Deus vai nos dar. Oh, coisa maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. É por isso, irmãos, que nós somos um povo diferente. É por isso que nós somos um povo exclusivo de Deus. Por isso que nós somos como as meninas nos olhos de Deus. O diabo, ele fica ao nosso derredor. Por que ao derredor? Porque ao redor está o Senhor nos guardando. Porque ao nosso redor está o Senhor nos protegendo, nos livrando de todo mal, de todo perigo. E aí ele tem que se conformar mesmo e ficar ao derredor, rodeando. E ele fica rodeando, como um leão, rugindo a quem possa atacar, buscando a quem possa atacar. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos fechar todas as brechas do nosso muro. Não deixe nenhuma brecha aberta. Não deixe nenhuma entradazinha. Não. Mas feche todas as portas, as brechas do muro. Como, pastor? Com essa busca constante pela graça de Deus, a graça divina na nossa vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a provisão de Cristo, apesar de Jesus estar empenhado na nossa salvação e na nossa segurança, não é querer de Deus, irmãos, nos declarar inocentes pura e simplesmente. Isso aqui às vezes gera na cabeça das pessoas aí uma confusão. Eles não entendem o porquê que nós somos salvos. Nós somos salvos não é porque Deus foi lá e estão salvos. Não é só assim. Porque se Deus fizesse isso, se Deus no estalar de dedos nos desse a salvação, Ele estaria indo de encontro à sua própria justiça. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Deus, Ele jamais poderia fazer isso, nos declarar inocentes pura e simplesmente. Então nós devemos sempre ter isso na nossa mente, irmãos. Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Portanto, Deus jamais vai nos declarar inocentes pura e simplesmente. Porque a Bíblia diz, lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 4: a alma que pecar, esta morrerá. A condenação para o pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Veja que a Bíblia diz em Romanos 6:23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna por Cristo Jesus. Então como é que faria? Como foi que aconteceu? O que foi necessário então Deus fazer para que nós pudéssemos alcançar a salvação? Deus providenciou um escape. Abra sua Bíblia, João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Deus providenciou um escape para nós hoje alcançarmos
a salvação. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Olha o que foi que Deus providenciou aí para nós, para que nós pudéssemos ter a salvação. Como é que ele diz aí? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia! Jesus, irmãos, ele foi a provisão de Deus para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Jesus, ele foi a provisão de Deus. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus, ele era tipificado por aqueles cordeiros, por aquele animal que era morto lá quando o sumo sacerdote imolava, sacrificava o cordeiro. Como é que um animal tinha que ser? Tinha que ser perfeito, não podia ter mancha, não podia ter somente um testículo, não podia ter osso quebrado, tinha que ser perfeito. Representando quem? A perfeição de Cristo. Porque Cristo não foi oferecido em um altar feito por mãos humanas. Porque Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cristo, ele foi oferecido diretamente para Deus. Aleluia. Por isso que foi um sacrifício perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós podemos hoje, irmão, estar aqui. Porque não é somente no instalar de dedos que alguém é salvo. Não. Mas é por Jesus Cristo. Aí, algumas perguntas vêm na mente de alguns por aí. Por exemplo, por que foi que Cristo morreu? Porque nem todas as pessoas são salvas. Aí a Bíblia nos dá as respostas para essas perguntas. Primeira pergunta: por que foi que Cristo morreu? Cristo morreu por quem? 1 João, primeira epístola de João, vai dizer no capítulo 2, no versículo de número 2, por quem foi que Jesus morreu? Jesus morreu só por uns? Jesus morreu por quem então? Olha o que ele diz. Versículo 2, do capítulo 2 de 1 João. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, Jesus, ele trouxe salvação para o mundo inteiro. Mas por que é que nem todas as pessoas são salvas, ou todas vão se salvar? Aí a Bíblia também traz a resposta. Capítulo de número 1 do Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Quem são os que vão se salvar, pastor? Olha a resposta aí que a Bíblia nos dá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Como é que ele diz? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para quem? Aos que creem no seu nome. Pastor, mas aí os que creram no nome dele já creram, não é? Mas esses aí estão garantidos? Ou será que eles vão se perder ainda pelo meio do caminho? A Bíblia também responde. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha como é que a Bíblia vai dizer. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Como é que a Bíblia está dizendo aí? Olha aí, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é apostatar, irmãos? Apostatar é dizer que aquilo que você acreditava não é mais aquilo que você acredita. Aí eu passei 20 anos na Assembleia de Deus,
Mas tu acredita que foi os 20 anos mais enganados da minha vida? Você agora eu vou até para a Maria. Apostatar. A pior coisa é um apóstata. Eu conheci um moço, ele era classificado. E esse moço aí, ele aceitou Jesus. No que ele aceitou a Jesus, ele começou a falar todas as coisas que aconteciam lá. Meteu a taca, falou tudo. Aí tá, beleza, passou um tempo, deixei de ver, ele trabalhava junto com ele, saiu. Quando deu um tempo, ele ainda foi, várias vezes no tempo central lá em Bacabal. E aí, quando deu um belo dia, eu encontrei ele. Sabe sair de onde? Da igreja católica. Aí eu digo, nossa camarada, como é que é esse negócio aí? Rapaz, eu estava enganado, esse negócio de ser crente está errado. Eu digo, mas aquela monte de coisa que tu falou de lá. Eu falei que dali foi na emoção, não sei o quê. Aí tem um versículo que diz que o cachorro volta para o vômito e a porca volta para o lameiro, mesmo depois de lavada. Isso é apostatar, irmãos. E tem um texto da Bíblia também que Jesus faz uma advertência para nós. Mateus, abre a sua Bíblia, 24, versículo de número 12. Mateus 24 e 12. Olha a advertência que Jesus vai fazer para nós aí, ó. Isso aqui, se você ler o contexto, é para crente, não é para descrente não. Como é que ele diz? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora, irmãos, tem uma coisa que eu preciso entender. Eu preciso entender que Jesus estava aqui nos dando uma advertência e não uma profecia. Tem gente que pega isso como uma profecia para si e automaticamente o amor dele vai esfriar. Mas eu tenho que tomar isso como uma placa de aviso bem grande ali na minha frente. Rapaz, a iniquidade vai aumentar, o pecado vai aumentar, e nós já estamos vendo isso. Hoje, irmãos, para a gente assistir uma televisão, eu não estou mais nem assistindo televisão, não lembro mais nem qual foi a última vez que eu liguei. Acho que eu vou fazer a Edvan e o Gerson, vai vender. A Edvan disse que vendeu a dela, o Gerson. Pronto, não tem mais televisão. Mas você liga no canal de televisão, o que é que aparece naqueles programas? Mulheres seminus, homens seminus. E a internet, com aquelas armadilhas que vêm. Você está olhando aqui o seu Facebook, quando aqui não, aparece assim: vídeo grava a professora tendo relação com o seu aluno. Clique aqui, ainda diz assim, clique aqui. Armadilha. O que é isso? A multiplicação da iniquidade. E qual é a minha ação em relação a isso? O que é que eu devo fazer? Eu devo tomar isso aqui que Jesus está falando e me aquecer cada vez mais, irmãos. Eu não posso deixar o amor de Deus esfriar aqui, ó. Nunca. Mas eu devo aquecer cada vez mais, porque eu aprendo que o inverno está chegando. Não é só o inverno aqui no Ceará, não, mas é o inverno espiritual. Eu vou precisar estar com o quê? Aquecido. Olha a preocupação de Timóteo, de Paulo. Abra sua carta, não vai fugindo aqui do tema não. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Olha a preocupação de Paulo. Aqui a gente pode aplicar para um contexto
na nossa vida. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Olha o que ele diz aí, olha. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Aí ele diz aqui no versículo 21, procura-me antes do inverno, eu como Impudente, Lindo e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. Ou seja, quando vieres, traze a capa, para eu não passar o inverno no frio. O que é que eu posso aplicar isso para a minha vida? Nós estamos entrando no inverno espiritual, aonde o amor de muitos vai se esfriar, porque não estarão com a capa. Por isso que Jesus está dizendo aqui, olha, por se multiplicar a iniquidade, muitos vão apostatar da fé, muitos vão renunciar da fé, muitos vão se desgarrar da verdade. E Paulo ele diz aqui, no capítulo de número 3, dessa mesma carta aqui, no versículo de número 1 até versículo 5, que muitos vão estar com comichões nos ouvidos. Algumas traduções diz câncer, gangrena. O que é isso? Estarão voltando, saindo da verdade e voltando para as fábulas, para o faz de conta, para a mentira, para aquilo que não é a verdade. Por isso que Jesus está dizendo, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí a resposta para essa pergunta aqui, será que todos vão se salvar, mesmo já crendo? Infelizmente não. Infelizmente não. Porque a apostasia vai crescer. Infelizmente, isso é uma realidade. Isso é uma realidade, infelizmente. O aspecto humano da salvação. A salvação, irmãos, é um ato que é parte de Deus em favor do ser humano, em favor do homem, e não do homem em favor de Deus. Então, visto que há impossibilidade do homem agradar a Deus por si só, houve então essa necessidade da iniciativa divina de prover a salvação independentemente dos méritos humanos. Romanos, capítulo de número 5, versículo 8, se eu não estou enganado, é o contrário, diz que Deus nos amou, Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por quê? Porque Deus, Ele não vai depender da ação humana para gerar a salvação. Por quê? Porque essa salvação, ela é exclusivamente divina para com o homem. O homem, ele precisa da salvação e precisa se direcionar a Deus. Então, existem 3 atos de responsabilidade do homem, 3 coisas que partem do homem para com Deus, na busca da salvação. O primeiro deles é o arrependimento, o segundo é a fé, e o terceiro é a conversão. Essas 3 coisas são responsabilidade humana. Não é Deus que vai se arrepender pelo homem, mas é o homem que vai se arrepender para alcançar a Deus. Para que ele possa alcançar a Deus depois de arrependido, ele precisa ter fé, porque sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. E existe ainda a conversão. A conversão é a mudança de direção. Eu estava indo para lá, eu estava indo na correnteza da vida, mas agora eu decidi que eu vou remar contra a correnteza. Eu não vou mais remar, eu não vou mais distrair com a correnteza, mas eu vou remar contra a correnteza. E eu li uma frase muito linda de um pregador, que ele diz assim: se você quiser chegar na fonte,
Reme contra a correnteza. Porque só remando contra a correnteza que nós vamos chegar na fonte que vai gerar água limpa. Água que vai saciar a nossa sede. Louvado seja o nome do Senhor. A exigência do arrependimento na salvação. O arrependimento, irmãos, é o primeiro passo que se requer na salvação. Sem o arrependimento não existe salvação. Como é que Deus vai operar no coração que não se arrepende? Não existe salvação. Os profetas do Antigo Testamento falaram, pregaram sobre o arrependimento implicitamente, mostrando já a ideia da salvação, mesmo naquela época. Por quê? Porque era uma exigência para que o homem pudesse alcançar assim o livramento. Era uma exigência que eles se arrependessem para que Deus pudesse trazer sobre eles o livramento. Porque eles estavam vivendo distante de Deus. E foi o povo que mais viu milagres da parte de Deus, foi o povo de Israel. Mas foi um povo de coração duro, um povo que não se arrependia, um povo que murmurava, irmãos, murmurar para com Deus diante de tantos milagres, murmurar para com Deus depois de ver o mar vermelho se abrindo, murmurar para com Deus depois de ver a água saindo da rocha no deserto. E eu disse para os irmãos que para mim que era água gelada, porque eu não ia beber água quente no deserto, não dá, e era vomitar, era água geladinha. Meu Deus, que coração! E Deus levantou os seus profetas para falar de quê? De arrependimento. Arrependimento, irmãos, também foi o ponto alto da pregação de um homem chamado João Batista, que por causa disso, perdeu a cabeça. Foi oferecido numa bandeja a pedido de Herodias. Ou seja, o arrependimento pregado por João Batista também foi como uma exigência para se entrar no reino de Deus. O arrependimento. Jesus também seguiu nessa mesma linha. Como era a pregação de Jesus? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus também pregou desse jeito. Os apóstolos também pregaram do mesmo jeito. Pregaram arrependimento. Vários textos nós podemos ver. E hoje, nós estamos fazendo diferente? Não. Nós também estamos pregando o quê? Arrependimento. Nós estamos falando que Jesus, Ele está aí para salvar. Mas o homem precisa se arrepender. Nossa missão é essa. Pregar sobre o arrependimento. Porque o arrependimento é o que vai fazer com que o homem se aproxime de Deus. O arrependimento, irmãos, é essencialmente uma mudança na mente, diferente de remorso. Qual a diferença de arrependimento para remorso? É justamente essa. Arrependimento gera mudança. Arrependimento gera transformação. Arrependimento faz a pessoa não agir da mesma forma que vinha agindo. Exemplo, um rapaz que roubava, que era ladrão. De repente, ele se acha numa situação de preso agora, está encarcerado, e lá no cárcere ele decide fazer uma coisa. Eu, a partir de hoje, quando eu sair desse lugar aqui, eu não vou mais pegar em nada de ninguém. Eu vou me esforçar para me trabalhar, para me possuir minhas coisas. E faz aquilo que ele propôs no coração. Começa a trabalhar, começa a lutar por aquilo que ele deseja, por aquilo que ele sonha. De repente ele começa a viver, a superar-se. E vai vivendo a sua vida sem precisar mais roubar nada de ninguém. Se puder agora ele até ajuda os outros. Isso é arrependimento. Gerou nele o quê? Transformação. Gerou nele o quê? Mudança. E remorso, pastor? Remorso, irmão, não gera nada. O mesmo exemplo. Um camarada
foi preso, roubando o que era lei, levou uma taca da polícia, está lá na delegacia, preso. As pessoas perguntam, rapaz, a pergunta que os repórteres gostam de fazer: você está arrependido? Ele disse assim: estou arrependido demais. Depois que ela levou uma taca, depois que ela levou uma costa da polícia. Mas aí, quando está solto no outro dia, o que ele está fazendo? Roubando de novo. Que arrependimento é esse? Remorso. Foi a mesma coisa que Judas sentiu quando ele sentiu as moedas, as 30 moedas de prata queimando na sua mão. Ele foi lá e jogou aos pés dos sacerdotes. Por quê? Porque ele estava com remorso. Se ele fosse outro, ele tinha feito que nem Pedro. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3. Mas Pedro tirou a sua vida? Não. Pedro não tirou a vida. Pedro se arrependeu. Naquela última conversa que Jesus teve com ele, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Cuida dos meus cordeirinhos. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro já, imagino, já com cara de choro. Senhor, tu sabes. Cuida das minhas ovelhas. E aí, no dia de Pentecostes, o que foi que Pedro estava fazendo? Depois que ele pregou, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Porque houve arrependimento. Nós podemos vivermos esse arrependimento todo dia daquilo que às vezes nós cometemos. E o arrependimento, irmãos, ele envolve essa completa mudança de pensamento, principalmente sobre o pecado e sobre a percepção de um Salvador. Esses são os passos que levam o homem ao arrependimento operado por Deus. São pelo menos 3 passos. E eu quero só encerrar aqui já, porque o tempo já foi embora. Não vai dar, né? Para terminar o outro. Nós vamos continuar na próxima sexta. Pelo menos 3 passos que levam o homem a arrepender-se e a buscar a Deus. Primeiro deles, reconhecimento do pecado. O homem, para se arrepender, ele precisa reconhecer que é pecador. Salmo de número 51, eu vou abrir rapidinho aqui, versículo de número 3. Olha como é que a Bíblia diz. Salmo 51, versículo 3. A Bíblia diz uma coisa interessante sobre isso. Diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre dentro de mim. O salmista está dando aqui um exemplo. Para que o homem possa se arrepender, ele precisa reconhecer esse pecado. Segundo passo, ele já reconheceu que é pecador. Agora ele vai se entristecer por causa do pecado. A Bíblia diz no Salmo 51, aliás, em 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículos 9 e 10, a Bíblia Sagrada diz assim, palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 9 e 10, capítulo 7, versículo 9 e 10, diz assim: agora, folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera o quê? Morte. Foi o que operou em quem? Judas. Não foi arrependimento de Deus, foi arrependimento do mundo, remorso. Por isso que ele correu lá e tirou a vida. Ficou triste pelo pecado, reconheceu o pecado, ficou triste pelo pecado. Agora qual é a última atitude? Abandonar o pecado. Já reconheci, sou pecador. Já fiquei triste, estou triste por causa do pecado. Agora é abandonar o pecado. 1 de João, capítulo de número 3,
Versículo de número 9, a Bíblia Sagrada diz assim, ó. 1 João 3,9 diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha que coisa interessante isso aqui. E aplica-se a nós. Nós não somos mais pecadores, irmãos? Somos sim. Nós somos pecadores. Só que com um diferencial: nós não vivemos a prática do pecado. Nós não pecamos porque queremos, planejando. Eu vou receber meu salário e sexta-feira eu vou sair de casa, só Deus vai saber o dia que eu vou chegar. Não. Nós não fazemos isso mais. Por quê? Porque agora nós somos nascidos de Deus. E quem é nascido de Deus, a Bíblia está dizendo, não vive pecando, ou não vive na prática do pecado. Nós pecamos, irmãos, por escorregando. Nós pecamos, às vezes, por vacilo. Cometemos um pecado, uma falha, uma negligência. Mas aí a Bíblia diz aqui, no capítulo de número 2, se não estou enganado, de 1 João: meus filhinhos, versículo de número 1, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Nós não vivemos mais a prática do pecado. Por quê? Porque nós somos nascidos de novo, uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a diferença hoje, irmãos, da nossa vida em Cristo. Nós só vamos ficar até aqui, ainda falta muita coisa. De 10 páginas só conseguimos fazer 3, mas nós vamos dar continuidade nesse estudo. É muito gostoso a doutrina da salvação. A gente aprende muita coisa, coisas que precisamos fazer para melhorar, para evangelizar, explicar isso aqui para as pessoas, que a pessoa precisa reconhecer que é pecador, que a pessoa precisa se entristecer por causa do pecado, que a pessoa precisa abandonar o pecado para poder se achegar a Deus. E todas essas coisas aqui, irmãos, nós precisamos ensinar, porque Jesus disse: fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar louvando a Deus com mais um hino, só para nós encerrarmos. Convidar aqui a irmã Thaís para louvar a Deus com esse hino. Ali tão quietinho. Convidar a nossa irmã para louvar a Deus. E depois estaremos encerrando o trabalho do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jasmim e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso pense que cantando a banda chegada dos que
que coisa maravilhosa. Sexta-feira, irmãos, que vem, nós vamos dar continuidade nesse estudo. Vamos continuar onde paramos, para aprendermos mais sobre a doutrina da salvação. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Convidar aqui o presbítero, irmão Joaquim, para fazer a oração, encerrando o culto nesta noite, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, oremos. Poderoso Deus e misericordioso Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por esse estudo maravilhoso que recebemos, por esse pão vivo que tu derramou do céu através do teu Filho, que esteve ministrando a palavra. Meu Senhor da glória, que nós possamos dividir com aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, meu Deus. Por isso nós te agradecemos, meu Deus, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Levante as suas mãos assim bem alto. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo venham sobre todos. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não saia sem falar com seu irmão. Diga para ele que foi um prazer estar aqui no seu irmão.